Boa noite, queridos, a paz do Senhor, amém. Glória a Deus por estarmos reunidos aqui mais essa feita, amém. Antes de ministrarmos a palavra do Senhor, gostaria de apresentar a Amanda. A Amanda está conosco pela primeira vez. Onde está a Amanda? Por favor, se coloque em pé, amém. Seja muito bem-vinda, tá bom? Que Deus abençoe, receba aí os cumprimentos da nossa igreja, fique à vontade para juntos adorarmos o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, essa semana o Senhor ele foi ministrando no meu coração, e é interessante que quando a gente está se preparando, né? A gente sabe que vai ministrar no domingo, a gente já começa a buscar no Senhor, né? E o Senhor, ele começa a falar conosco, e essa semana ela foi uma semana bastante atípica para mim. Na terça-feira eu já estava esgotado, assim, eu já estava com o olho com raio de sangue, assim, de cansaço. Falei, meu Deus, a semana acabou de começar, né? Tinha alguns compromissos no trabalho, e o deslocamento foi mais longo, mas ao mesmo tempo foi um tempo muito precioso na presença do Senhor. Eu não sei vocês, mas cada um de nós temos o nosso momento de, ali de intimidade com Deus, e Deus ele gera esses momentos muito em mim no carro. Logo quando eu tirei a carta, tinha vezes que eu estava chorando no carro, assim as pessoas olhavam do lado e falavam, não quero nem saber, né? Eu estou aqui na presença do Senhor. E essa semana, apesar do cansaço, Deus ele foi ministrando no meu coração, né? Ele foi ministrando até sobre o cansaço, né? Quantos de nós estamos sobrecarregados, né? Quantos de nós nos sentimos cansados, nos sentimos sobrecarregados? Nós somos uma geração que vive extremamente cansada, né? Se você perguntar para alguém, falar, como você está? Estou cansado, né? É uma geração que ela tem tantos recursos, né? Recursos tecnológicos, então é escada rolante, é elevador, né? A porta, você não precisa mais nem fazer um movimento de abrir a porta, né? Você chega, a porta se abre, você passa, e mesmo assim nós estamos cansados, né? É uma geração que ela está sobrecarregada. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, geralmente são carros de reciclagem, né? Ou carros pequenos que estão transportando grandes mercadorias. Você olha assim, você vê aquele monte de mercadoria, né? Aquele monte de reciclagem, o cara ele vai colocando papelão assim para equilibrar o carro, né? Ali a mercadoria para ter mais coisa, cada vez você olha lá embaixo o carro, né? E quantas vezes nós somos esse carro? Quantas vezes nós estamos sobrecarregados, quantas vezes nós nos sentimos cansados, né? E essa sobrecarga ela pode ser física, né? Ela pode ser familiar, ela pode ser uma sobrecarga emocional e até mesmo uma sobrecarga espiritual, né? A palavra de Deus fala que o inimigo ele está ao nosso derredor e a todo momento ele está nos bombardeando, né? Ele está nos tentando tirar da presença do Senhor, ele está tentando fazer com que o peso, né, ele lança sobre nós o peso, e essa sobrecarga ela produz algumas consequências, né? Quantas pessoas hoje têm um medo do futuro, né? Quantas pessoas sofrem de ansiedade, quantas pessoas têm o seu cansaço emocional, né? Não sabe lidar ali com as suas emoções. E imagina uma pessoa que ela vai caminhar muitos quilômetros, né? Essa pessoa ela coloca uma mochila de 2, 3 quilos ali nas suas costas, e no começo essa mochila ela é leve, né? Ali no início da caminhada, essa mochila é leve, mas com o passar do tempo, começa a doer as costas, né? Começa a doer os ombros, aquilo que era leve já se torna pesado, né? O cansaço ali da caminhada. Agora imagina que alguém se aproxima e diz, deixa eu carregar por você essa mochila, né? E a gente na nossa autossuficiência, a gente fala, não, eu vou carregar sozinho, né? Eu vou concluir essa caminhada com a mochila, eu iniciei com ela, eu vou finalizar com ela. Quantas vezes Deus ele está nos dizendo, deixa eu carregar um pouquinho desse fardo, deixa eu carregar um pouquinho
dessa mochila. E nós, na nossa teimosia, nós falamos: não, Senhor, eu dou conta, né? Não, Senhor, está pesado, mas eu dou conta, eu consigo, né? E o Senhor, Ele está fazendo exatamente isso. Ele nos fala: me dá um pouquinho desse peso, né? Jesus, Ele escreveu sobre isso, e o tema da ministração é justamente esse: pare de carregar o peso sozinho. Pare de carregar o peso sozinho. Foi isso que Deus ministrou em mim, e é isso que Deus, Ele tem para ministrar também nessa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós iremos ler, a princípio, o verso 28 ao verso 30. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. O verso 28 ao verso 30, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, esse texto que nós lemos, ele retrata um momento de transição, né, no ministério de Jesus. Aqui no início do capítulo, João Batista, ele está preso, e ele envia os seus discípulos para confirmar realmente que Jesus era o Messias, né? Então, quando nós olhamos o verso 2 e o verso 3, ele fala justamente isso. E Jesus, ele confirma a sua identidade, ele como sendo o Messias, através dos sinais de cura, através dos milagres que ele estava operando, da libertação, né, através do Evangelho, as boas novas de salvação. E depois Jesus, ele repreende algumas cidades, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, já no verso 20, que tinham visto os milagres de Jesus, mas que mesmo assim não compreenderam, né? Não tiveram discernimento, não entenderam que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador. E nos versos 25 a 27, Jesus, ele ora ao Pai, ele destaca que a revelação do reino, ela é dada aos humildes e não aos sábios dos seus próprios entendimentos, né? Nos PGs, nós estamos estudando o livro de Hebreus sobre a supremacia de Cristo, né? Como igreja de Cristo, nós devemos trazer Cristo ao centro, né? Nós devemos trazer Cristo ao trono de majestade dele, Cristo ao lugar que ele possui. Como pode uma menina, né, ela ser agraciada pelo nosso Deus, ela ter no seu ventre, ainda dentro da sua virgindade, ela ter no seu ventre ali os ossos constituídos, a carne formada, um ser formado, um ser humano, mas um ser que não deixou a sua divindade, né? Quando nós olhamos o Evangelho de Cristo, nós olhamos a grandeza do Senhor ao qual nós servimos, né? E a todo momento nós devemos voltar a essa essência. Nós devemos, em meio ao cansaço, em meio à correria do dia a dia, falar: não, quem é o Senhor que eu sirvo? Quem é o Deus que eu sirvo? Em meio à dificuldade que nós enfrentamos, quem é o Deus que eu sirvo? Quem é o meu Salvador? Aquele que se fez carne, aquele que esteve entre os homens, né? Aquele que veio nessa nossa matéria, né? Uma matéria que, quando a vida ela se esvai, ela é podre, né? Ela perece, ela é suja, né? E ele se humilhou, ele se fez carne, ele esteve entre nós, e ele cumpriu o seu propósito. E o propósito é justamente que nós venhamos estar diante dele. Se nós nos afastarmos da presença do Senhor, o propósito de Jesus Cristo, ele foi em vão.
porque Ele morreu para que nós tivéssemos um relacionamento com o nosso Deus. O Evangelho, ele nunca foi sobre as coisas no centro. O Evangelho, ele nunca foi sobre pessoas no centro, né? Nós vivemos em um contexto em que pessoas, elas são aplaudidas, pessoas, elas são, né, adoradas até, mas, queridos, nada disso vale se Jesus, ele não estiver no centro, né? O que são pessoas, o que são aplausos, se nós não voltarmos à essência do Evangelho, né? O que é nós nos reunirmos aqui, nós aplaudirmos, nós pularmos, se nós não voltarmos à essência de Jesus Cristo, se nós não voltarmos à grandeza de Jesus Cristo, ao senhorio do nosso Deus, né? Nós estamos perdendo tempo se nós não estivermos com Cristo no centro das nossas reuniões, se nós não tivermos Cristo como a nossa vida, como aquele que tem nos guiado. O trono é dele, a glória é dele, a adoração é dele, nada nos pertence, né? Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, nós somos uma matéria perecível, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, mas Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de toda a adoração. Então, diante da correria do seu dia a dia, diante das adversidades, se você chegar na terça-feira e você falar, eu já estou cansado, mas lembra que você serve um Deus poderoso, lembra que você não está sozinho nessa caminhada, e mesmo sendo esse Deus tão grandioso, Ele nos faz um convite, Ele olha para cada um de nós, e a partir do verso 28, que é onde nós iremos meditar com mais profundidade, Jesus, ele faz um convite a todos os que estão cansados e sobrecarregados. Muitos ali estavam enfrentando fardos pesados, até no meio religioso, né, impostos pelos fariseus, pelos escribas, pois eles estavam ensinando algo a qual eles não estavam vivendo na prática. Queridos, isso é muito perigoso. O Evangelho de Cristo, ele é pregado com palavras, sim, mas Deus, ele usa a nossa vida, Deus, ele usa a nossa conduta. Não adianta nós subirmos aqui, não adianta nós falarmos para o nosso irmão palavras, se a nossa conduta, se a nossa vida, ela não refletir Jesus Cristo. No capítulo 23 de Mateus, no verso 3 e 4, Jesus, ele está ensinando o povo, e ele diz assim: obedeçam e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Queridos, isso é muito sério. Nós temos a nossa vida cristã, nós precisamos viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é apenas um livro que você lê, um livro que mexe nas suas emoções, né? Um livro que conta histórias. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo. O Evangelho de Cristo, ele é pregado através das nossas vidas, não só por aquilo que sai das nossas bocas, mas por aquilo que nós temos vivido, por aquilo que nós temos testemunhado, e que o Senhor, ele nos dê graça. Porque é difícil nós vivermos plenamente a palavra do Senhor, se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Queridos, nós não somos capazes de viver plenamente o que está escrito aqui nesse livro, mas a misericórdia do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. E quando nós pedimos a graça do Senhor, quando nós pedimos esse favor não merecido, o Senhor misericordioso, o Senhor grandioso, ele vem sobre as nossas vidas, e nós podemos viver o verdadeiro Evangelho. Isso não é para a nossa glória, isso não é um mérito nosso, mas isso é para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. E é justamente diante desse contexto que Jesus, ele faz o convite, e este convite, ele é atemporal. Ou seja, esse convite, ele foi ali para aquela época, mas esse convite, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz até os dias de hoje. No verso 28,
No verso 28 do capítulo 11, Jesus ele inicia dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim. Observe comigo que este convite, ele é um convite pessoal. Jesus ele está dizendo de uma forma direta a cada um de nós: venha a mim. Jesus ele não está dizendo venha a religião. Ele não está dizendo venha seguir tradições. Ele está dizendo venha ter um relacionamento comigo. Venha a mim, você que está cansado. Venha a mim, você que está sobrecarregado. O Evangelho ele não começa com regras. O Evangelho ele começa justamente com um relacionamento. O Evangelho ele não é um ritual que você vem à igreja nos domingos, na quarta-feira, na sexta-feira, na oração. Não é um ritual. Queridos, o Evangelho é um relacionamento. É um relacionamento que, saindo daqui, em caminho à sua casa, você continua esse relacionamento. Durante a sua noite, você continua esse relacionamento, e Deus fala conosco também através dos sonhos. Durante a semana, nós continuamos esse relacionamento. O Senhor ele vai ministrando ao nosso coração. O Senhor ele vai nos dando discernimento. O Senhor ele vai nos dando direção diante daquilo que nós estamos fazendo, diante das nossas atividades. O Senhor ele vai nos dirigindo em tudo. Isso é um relacionamento íntimo. Às vezes nós temos dificuldade de compreender o relacionamento de Deus, né, de uma forma individual. Jesus ele nos olha de uma forma individual, para nós olharmos de uma forma abstrata, né? Jesus ele olha ali o nosso CPF. O meu CPF ele é único, né? Não tem ninguém aqui com o mesmo número de CPF que eu. Se tiver eu vou te processar. Não pode ter, né? O número do CPF é o que nos identifica, né? Aquilo que nos identifica pelo documento, pelo número do documento. Quando você chega e fala, qual o seu CPF? Digita ali o seu CPF, já te identifica, sabe, você mora em endereço tal, né? Você nasceu na data tal, em tal local. Isso nos identifica. Seu nome é tal, sua mãe, seu pai. E o Senhor ele nos olha dessa forma. Deus ele conhece a nossa história. Deus ele conhece as nossas lutas. Deus ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas preocupações. Ele sabe aquilo, né, que está muitas vezes nos sobrecarregando. No Salmo 139, no verso 2, diz: Ele conhece até os nossos pensamentos antes que chegue à nossa mente. Ele diz: Senhor, Tu me sonda, né? Senhor, tu me examina. Senhor, Tu me conhece. Senhor, Tu conheces os meus pensamentos. Antes que o pensamento ele chegue à minha mente, o Senhor ele já conhece. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que nós servimos. Nós queremos limitar a Deus com algumas características humanas, né? Principalmente nós homens, nós precisamos fazer uma coisa de cada vez, né? Se nos dá 2, 3 coisas, a mulher ela tem mais habilidade com isso, né? Mas nós olhamos muito ali dentro de processos, né? Eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois aquilo. Mas Deus não, Deus ele é soberano. Deus ele tem uma natureza divina. Deus ele dá conta, né, dos problemas de todos nós ao mesmo tempo. Deus ele dá conta de se relacionar com cada um de nós ao mesmo tempo. Então não se preocupa de repente tomar muito tempo de Deus, não. Tome mais tempo na presença do Senhor, dedique mais tempo na presença do Senhor, crie um relacionamento pessoal com Deus. Deus ele trabalha, Ele se revela a nós quando nós dedicamos tempo a Ele, quando nós temos um relacionamento com Ele. E este Deus ele é tão poderoso, e Ele vê a mim e Ele vê a você. Esse Deus ele nos conhece. Ele nos conhece naquilo mais íntimo. Ele nos conhece naquilo que é mais vergonhoso para nós. Ele nos conhece naquilo que de repente é um peso que nós carregamos há tanto tempo. E de repente ninguém sabe. Mas Deus, Ele conhece. Esse Jesus tão poderoso, Ele está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo, vem a mim, filho. Ele está dizendo, vem a mim, filha.
você que está cansada, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Mas, ao mesmo tempo, este convite, ele é inclusivo, né? Ele diz, todos os que estão cansados e sobrecarregados. A palavra todos, ela engloba o coletivo, né? Então, da mesma forma que Jesus ele nos olha de uma forma individual, ele faz um convite para todos. Desse convite ninguém é excluído, né? Deus ele enviou o seu Filho, João 3,16, né? Deus ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que todos, né? A totalidade, todo aquele que crê e confessar o nome de Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que aceitar esse convite, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse convite, ele não ficou no passado, né? A palavra de Deus, aqui ela foi escrita há muitos anos atrás, milhares de anos atrás. E esse convite ele persiste até o dia de hoje. Esse convite ele é feito no presente. Vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado. Vinde a mim, você que está sobrecarregado. E hoje o Mestre, ele nos faz esse convite. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele está à direita de Deus Pai. O Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, ele está no nosso meio. Ele está ministrando nos nossos corações. E ele está reafirmando aqui as palavras de Jesus Cristo. Ele está dizendo, vinde a mim você. Vinde a mim você que está cansado. Vinde a mim, você que está com essa mochila, no começo era tão leve, mas agora está tão pesada. Vinde a mim. E como você tem atendido o convite do Mestre? E entenda bem que essa palavra, ela é uma palavra evangelística, sim, mas eu creio que, se não todos, a maioria de nós já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. E muitas vezes nós pensamos, não, já entreguei a minha vida a Jesus Cristo e essa palavra ela já não me encaixa, né? Porque eu já fui a Jesus. Mas Jesus nessa noite ele está dizendo para nós que já estamos na caminhada, ele diz, vinde a mim você que está cansado. Quantas vezes na caminhada com o nosso Senhor, nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos sobrecarregados, né? Eu não estou dizendo que aquilo que o Senhor ele tem entregado na nossa vida é um peso, porque aquilo que o Senhor nos dá não é um peso, né? Mas quantas vezes nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos diante de tantos afazeres, de tantas preocupações, mas nós precisamos entender que Jesus ele é o nosso alívio. Jesus é aquele que veio, é aquele que diz a todo momento, vinde a mim, né? Eu estou aqui para te aliviar, eu estou aqui para levar o seu jugo, para levar o seu cansaço, eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. E em continuação, no verso 28, Jesus diz, e eu lhe darei descanso. Tem algumas outras versões que diz, e eu vos aliviarei. Queridos, o alívio, não sei se você já teve a sensação de estar com um sapato muito apertado, né? Um sapato muito apertado e você está numa caminhada, quando você tira o sapato vem aquele alívio, né? Você coloca o seu pé no chão, o sangue ele volta até a circular, né? Você olha o seu pé está roxo, né? Mas Jesus ele é esse alívio. Quantas vezes nós somos pressionados, quantas vezes nós estamos sendo apertados, né? Pelas situações do dia a dia, e Jesus ele está dizendo, né, tira esse sapato, né, coloca um pouco os pés no chão, né, respira um pouco, né, a nossa vida ela é tão corrida, a nossa vida ela é tantos afazeres que se nós não tomarmos cuidado, querido, nós não estamos priorizando aquilo que deve ser prioridade.
Quantas pessoas estão negligenciando a família, justamente porque não estão parando e pensando, estão correndo atrás de coisas, estão correndo atrás de afazeres, e não tem esse tempo de parar. E o Senhor Jesus, Ele está nos chamando a parar e dizer: vinde a mim, né? Para um pouquinho, desacelera um pouquinho, tira um pouco o sapato do seu pé, né? Respira, vinde a mim, eu sou o alívio, eu sou aquele que te traz o refrigério, eu sou aquele que te dá o descanso. Observe que Jesus, Ele não está oferecendo uma religião, mas Ele está oferecendo justamente o alívio, o descanso para as nossas almas. Nós não encontraremos nas coisas deste mundo, nós não encontraremos numa atividade física, nós não encontraremos num hobby, num esporte, não, nada disso vai suprir essa necessidade. Só em Jesus nós encontraremos o alívio, só em Jesus Ele traz o alívio para as nossas almas, e essa é uma promessa que Jesus, Ele fez para cada um de nós, e Ele é o Filho de Deus, Ele é o alívio para as nossas almas. Ele é aquele que nos traz a paz que excede todo o entendimento, né? Em meio à adversidade, nós temos paz. Em meio às preocupações, nós temos paz. Em meio à correria do dia a dia, aos afazeres que são tantos, que tem nos consumido tanto, nós temos paz. A paz do Senhor, ela está sobre a nossa vida. Quando nós estamos doentes, né, em um estado crítico, por mais que muitas vezes nós relutamos, né, mas o lugar que nós sentimos ali a tranquilidade é quando nós chegamos ao hospital, né? Você de repente chega: nossa, eu estou infartando, me leva para o hospital, me leva. Você chega no hospital, parece que o infarto foi até embora, né? Chegou ali, o ambiente, ele é diferente. É esse ambiente que Deus, Ele quer nos colocar, é esse ambiente de segurança, é esse ambiente de abrigo, né? Esse ambiente de conforto. Mas isso requer uma decisão, isso requer uma escolha, a decisão de nós entregarmos o nosso fardo a Jesus. Isso é fácil? Isso não é fácil. A gente pode dizer que é fácil. Não é fácil, eu vou pegar aquilo que é pesado e vou entregar. Mas quando nós entregamos, nós confiamos e nós descansamos. Às vezes nós queremos entregar o fardo, mas nós queremos ir lá: Senhor, deixa eu pegar só esse quilinho aqui, para eu carregar hoje. Depois vai lá: Senhor, mas esse quilinho aqui eu dou conta, né? O Senhor, Ele nos faz ter experiências com Ele, Ele leva o fardo, nós colocamos diante da presença do Senhor, mas quantas vezes nós estamos voltando e pegando de volta, e o Senhor está falando: não, isso já é meu, né? Isso você já me entregou, isso você já depositou na minha presença, e nós queremos pegar de volta o fardo, o cansaço, mas nós devemos ter essa decisão de entregar diante de Deus. O Salmo 55, verso 22, o salmista, ele nos instrui, ele diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair, jamais permitirá que o justo venha a cair. Queridos, algo tão simples, mas que ao mesmo tempo é algo tão difícil para nós. Como é difícil nós entregarmos verdadeiramente as nossas preocupações ao Senhor. Existe uma promessa, e Ele diz que Ele jamais permitirá que um justo venha cair. Que Deus, Ele nos ajude a sermos justos diante dEle, que Ele nos ajude a termos uma vida reta, uma vida diante dEle, uma vida que nós possamos viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, que nós possamos entender que Ele está dizendo: vinde a mim, venha comigo, eu estou aqui, né? Lança sobre mim, né, todo peso, lança sobre mim todo fardo. E continuando, verso 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Queridos, o jugo, ele é um instrumento de madeira, né? Ele é muito utilizado na roça, né? Um instrumento de madeira que coloca sobre o pescoço de dois bois, né? Dois bois cada um tem a sua individualidade,
né? E muitas vezes ali na roça você precisa fazer com que eles caminhem na mesma direção. E se colocar, né, o carro de boi ligado a eles de uma forma individual, cada um vai para uma direção, não vai dar certo. Então o jugo é justamente colocado ali sobre o pescoço dos bois, e os bois eles começam a ir na mesma direção. Quando o jugo ele é colocado, ele remete a nossa redenção ao senhorio do nosso Deus, né? Senhor, coloque em nós o teu jugo, né? Senhor, nos dê a direção, Senhor, nos mostre o caminho, Senhor, que não seja mais a nossa vontade, que não seja mais a nossa própria direção, mas que seja o Senhor nos guiando, né? O jugo, muitas vezes ele é desconfortável. É muito mais fácil nós seguirmos pela nossa própria direção, pela nossa própria vontade. Mas o Senhor, a partir do momento que nós reconhecemos o senhorio de Deus, a partir do momento que nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida e dizemos, Senhor, me conduza, o jugo ele vem sobre a nossa vida. E Deus ele nos guia, Deus ele nos leva para o centro da vontade dEle. Nós precisamos renunciar ao nosso eu, nós precisamos renunciar à nossa vontade, né, aquilo que é a nossa própria direção, e deixar que o Senhor, Ele venha nos guiar. O apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Cristo quem vive em mim, né? As minhas vontades elas já não me pertencem mais, né? Aquilo que eu pensava já não me pertence mais, né? Tudo isso foi colocado, foi crucificado ali com Cristo, e agora já não sou mais eu quem vive, né? Mas é Cristo quem vive em mim. Cristo ele sai de uma posição de crucificado e ele passa a reinar na minha vida, e a minha carne, a minha natureza, ela passa a ser crucificada todo dia, ela passa a ser crucificada ali com Cristo, e ele continua, a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo, queridos, nós vivemos uma vida pela fé, uma vida pela fé inabalável, a fé no Filho de Deus, a fé naquele que, como eu disse no início, ele foi gerado, né, através do ventre de uma menina, né? Que preciosidade, que amor! Ele foi gerado por mim e por você, e agora já não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo quem vive em nós. Em Jesus não há opressão, em Jesus há apenas graça. A graça é aquilo que nós não merecíamos, né? Todo o peso, toda a opressão, isso já foi levado ali na cruz do Calvário. O nosso caráter, a nossa natureza, eles são transformados, né? Eles são renovados. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que a nossa natureza ela gera em nós, justamente porque Cristo ele vive em nós, porque Cristo ele está em nós. E continuando aqui para nós finalizarmos, verso 29 diz assim: pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aqui está o resultado de atender esse convite do Mestre. Em Jesus é o único lugar onde a nossa alma, ela verdadeiramente, ela encontra descanso. No Salmo 42, verso 5 e verso 11, por duas vezes, nós vemos o salmista, ele entra nesse confronto, né, dele com a sua própria alma, e ele questiona por que está tão abatido, né? Ele diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? E logo em seguida, ele traz a resolução para toda essa aflição. Ele diz: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Ponha a sua confiança em Deus.
ponha a sua esperança em Deus. Saiba que Ele é o seu Salvador, saiba que Ele é o seu Deus. A vida com Cristo, ela não vai trazer anulação das preocupações, né? Ela não vai trazer a isenção, né, daquilo que nós estamos expostos a viver nesse mundo, a correria do dia a dia, o cansaço. Não, mas nós temos um relacionamento com Ele. E Ele está dizendo a todo momento: vinde a mim, né? Vinde a mim. Seu trabalho está muito cansativo, vinde a mim, lança sobre mim esse peso. Você está preocupado com o amanhã, lança sobre mim essa preocupação, né? Você tem carregado um fardo muito grande, coloca esse fardo diante de mim. E para concluirmos, Jesus ele finaliza esse precioso convite dizendo no verso 30: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, Deus ele estava ministrando no meu coração, quando uma criança ela está caminhando conosco, né? A criança ela começa a caminhar, muitas vezes ela não quer o colo, ela não quer estar de mão dada e ela vai andando, né? E chega o momento que a criança ela faz só um gesto. A criança ela faz isso aqui. Ela não emite uma palavra, ela não diz nada, ela só faz esse gesto. E nós já entendemos o que esse gesto significa, né? Nós pegamos, a criança ela não diz: não, eu vou calcular aqui, eu vou ver como que eu for fazer, mas eu não vou pedir o colo, né? A criança não. A criança, assim que ela sente o cansaço, assim que ela sente as suas pernas cansadas, assim que ela sente o cansaço ali da caminhada, ela estende as suas mãos e nós como pais, né, nós pegamos a criança e nós carregamos. E o que Deus ele está dizendo para mim e para você, Ele está dizendo: erga os seus braços. Ele está dizendo: eu estou pronto a te carregar, né? Por que está tão cansado? O porquê que você está carregando um peso tão grande, né? Você não precisa dar conta de tudo, né? Você não precisa ser um super-herói, você não precisa, né, ser um bom profissional, ser, né? Isso está em mim, né? A partir do momento que você entende que sou eu que levo esse fardo, isso está em mim. A partir do momento que você sabe que não é mais você que vive, né? Se for você que vai viver, você vai errar, você vai ficar pelo caminho, mas a partir do momento que nós estamos crucificados com Cristo, nós precisamos erguer a nossa mão, e Deus ele é misericordioso, e Deus ele está pronto a nos pegar no colo. Deus ele está pronto a nos carregar no colo com o seu amor paterno, com o seu grande amor, o amor que entregou o seu único filho, né, o seu único filho, para que pudesse ter mais filhos que somos nós. Nós somos filhos de Deus. Olha que privilégio, nós podemos ser chamados filhos e filhas de Deus. Queridos, vamos olhar para esse Pai que nós temos, né? Nessa caminhada não vamos nos preocupar em dar conta, não. Nós não somos super-homens, você não é uma super-mulher, né? Você não é um super ser humano, não. Nós temos as nossas limitações, nós temos o nosso cansaço, mas o Senhor ele está dizendo: vinde a mim, você que está cansado. O Senhor ele está dizendo: vinde a mim, você que está sobrecarregado. E nós precisamos estender o nosso braço e ir para o colo desse Pai que nos traz o refrigério, desse Pai que alivia o nosso cansaço, desse Pai que não está preocupado se no final nós iremos dar conta das coisas deste mundo. Não é sobre isso, é sobre nós estarmos com Ele na eternidade, é sobre nós estarmos com Ele numa vida de santidade, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa vizinhança, seja na nossa família, seja na nossa igreja, no nosso ministério, mas que nós possamos ter uma vida de santidade. O ser santo, ele significa ser separado. Se nós estivermos vivendo de acordo com as coisas deste mundo, queridos, nós estaremos buscando a santidade em lugares errados.
A santidade, ela vem sobre as nossas vidas a partir do momento que nós somos separados, a partir do momento que nós estamos crucificados ali com Cristo, e já não somos nós, né? Mas é Cristo quem habita em nós, é Cristo quem nos conduz, é Cristo quem está nos guiando. Glória a Deus, glória a Deus. Não carregue esse fardo sozinho. Se está pesado, o Senhor Ele está dizendo para você nessa noite: vinde a mim, eu sou o alívio, vinde a mim, eu sou o descanso. Que o Senhor Ele nos dê graça nessa caminhada, que a misericórdia do Senhor Ele esteja sobre a nossa vida, que nós não venhamos ser teimosos, porque muitas vezes nós somos teimosos. Nós queremos falar: não, Senhor, eu dou conta, né? Esse daqui deixa comigo, Senhor já tem tanta coisa para resolver, né? Deus, Ele tem tanta coisa para resolver, eu vou colocar mais coisa diante do Senhor. Mas esse convite, Jesus Ele está fazendo, né? Ele está dizendo: vinde a mim, né? Lance sobre mim, deposite sobre mim toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, e eu lhe darei o descanso. Amém? Convido por gentileza a igreja que se coloque em pé. Jesus disse: vem a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados. Eu fico imaginando quantas pessoas ali estavam em meio àquela multidão quando Jesus Ele disse essas palavras, né? E quantas pessoas sentiram que era diretamente com elas, né? Como Ele sabe que eu ando cansado, como Ele sabe que eu ando fadigado. E ao longo da nossa vida, o Senhor Ele nos conhece, o Senhor Ele sabe. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que ainda não tomou essa decisão tão importante, essa decisão que pode mudar a sua vida, que vai mudar a sua vida. De repente você se sente como aquele carro, né? Sobrecarregado, cheio de bagagem, mas Jesus Ele está aqui justamente para te trazer esse alívio. Então gostaria de perguntar se há entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, e alguém que gostaria de tomar essa decisão tão importante nessa noite. Eu te convido a levantar uma das suas mãos, né? Isso não é uma exposição, isso é um ato de fé, isso é um ato de rendimento. Você está se rendendo aos pés do Senhor, você está reconhecendo o senhorio do nosso Deus, você está reconhecendo que sozinho você não vai conseguir nessa caminhada. Se há entre nós alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu te convido a levantar uma das suas mãos. Nós queremos te receber como família, nós queremos te receber como igreja de Cristo, nós queremos orar pela sua vida. Mas se não há, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E você não precisa dizer com palavras, mas o nosso Deus, Ele conhece os seus pensamentos. Eu gostaria que neste momento você colocasse diante de Deus aquilo que tem sido pesado na sua vida, aquilo que de repente tem te feito seguir uma velocidade menor, aquilo que tem te feito muitas vezes até ter vontade de parar, de desistir no meio do caminho, porque o fardo ele é tão pesado, né? A carga ela é tão pesada. Mas o que Jesus Ele está ministrando nas nossas vidas nessa noite, Ele está dizendo: vinde a mim você, vinde a mim você. Você que está cansado por essa preocupação no seu trabalho, você que está cansado por um problema de saúde, você que está cansado por um problema familiar, você que está cansado por um problema no seu trabalho, você que está cansado pela preocupação do amanhã, Jesus Ele está te dizendo: vinde a mim,
Coloque diante do Senhor aquilo que tem te preocupado. Coloque diante do Senhor aquilo que tem sido pesado, e estenda os seus braços, porque o Senhor, Ele está aqui para te pegar no colo. O Senhor, Ele está aqui para nos carregar como filhos amados. O Senhor, Ele não quer saber se nós iremos dar conta das coisas deste mundo, e não é essa a nossa preocupação. Ele está aqui para que nós possamos estar diante dEle, cumprindo os propósitos dEle, cumprindo a vontade dEle. Oh, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai amado, pelo teu grande amor, meu Deus. Te agradecemos, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos diz: vinde a mim, ó Senhor Jesus, e nós vamos diante de ti nessa noite, Pai. Nós pedimos, Senhor Jesus, a tua graça, Senhor. Ó Pai amado, diante daquilo que tem sido um peso na nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, nós pedimos a tua misericórdia, Senhor. Diante, Senhor Jesus, ó Pai amado, do cansaço, das preocupações, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, Pai amado, a vivermos a tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a praticarmos a tua palavra, Senhor. Pois o Senhor está nos dizendo, Senhor, que o teu jugo, ele é suave, e o teu fardo, Senhor Jesus, ele é leve, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Contempla, Senhor Jesus, cada coração, Senhor, cada vida, Senhor Jesus, neste momento, Pai. Senhor, tu conheces, Senhor, tu sabes, Senhor Jesus, de todas as coisas, Pai. E nós pedimos, Senhor, que o teu reino, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o teu senhorio venha sobre as nossas vidas. Oh, Pai amado, que a cada dia na nossa caminhada nós possamos voltar ao centro e encontrar com Jesus Cristo. Que nós possamos entender, Pai amado, a tua grandeza, a tua soberania, meu Deus. Oh, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós engrandecemos o teu santo nome nessa noite, Pai. E eu peço, Senhor Jesus, visita o nosso coração, Pai. Quebranta-nos, Senhor. Oh, Pai amado, visita a nossa mente, Senhor. Oh, Pai amado, nos leva, Senhor, mais próximo a Ti, Senhor. Nos leva, Senhor Jesus, mais perto de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, nessa caminhada, Deus. E que a cada dia, Senhor, nós possamos olhar para Ti. Que a cada dia nós possamos estar com os nossos olhos fitos em Ti, Senhor. Que és o autor, que és o consumador da nossa fé, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus.